Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as sanções que o Trump impôs contra a senhora Francesca Albanese. Essa moça aqui, ó, que é supostamente uma advogada, na verdade ela não é advogada, tá? Tem aqui o pessoal explicando que, embora ela diga no perfil dela aqui que ela é uma advogada nessa história, na verdade não é. Ela própria confessou numa entrevista para Vanity Fair que ela nunca fez o exame para se tornar advogada. Não sou uma advogada, nunca disse que é uma advogada, eu nunca minto, disse ela, imediatamente mentindo, porque na página do Twitter dela está exatamente dizendo que ela é advogada internacional, né? Típico da esquerda essa hipocrisia, né? Mas enfim, ela é a conselheira especial para a Comissão de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Ela é a chefe do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU, vocês já ouviram falar, é um órgão extremamente esquerdista que já emitiu decisões contra Bolsonaro, já criticou Bolsonaro e não sei o que lá. E ela é abertamente antissemita. Ela é a favor de Hamas, de terrorismo, não sei o que lá, aquelas coisas todas que a gente sabe como é que funciona, né? Enfim, esquerdista radical, antissemita radical, igual o Lula. E ela recebeu uma punição bastante severa lá na Magnitsky do Trump. Tão severa, que os outros coleguinhas dela, conselheiros das Nações Unidas, esses três patetas que estão aqui, renunciaram, meu amigo. O pessoal renunciou. Acabou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o pessoal meio que não quero ter ligação com isso, não, porque dói essa sanção do Trump, né? Só um aviso, porque o pessoal aqui tá muito macho, o Xandão tá macho pra caramba, o Lula tá macho pra caramba. Ó, sanção do Trump dói, tá? Quando vier a Magnitsky vai doer pra caramba. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Olha a Mãe, Peter Leu Meu Apelido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa interessante isso, né? No dia 9 de julho agora, no dia que o Trump anunciou as sanções contra o Brasil de 50% de tarifas e coisa e tal. Aqui, ó, o governo americano anunciou nessa quarta-feira, dia 9 passado, a aplicação de sanções contra Francesca Albanese, relatora especial do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, divulgou a decisão em suas redes sociais. Ele acusa a representante da ONU de promover uma campanha de perseguição contra autoridades e empresas norte-americanas e israelenses. Então isso aqui ainda é desdobramento daquelas primeiras sanções que foram colocadas contra o Tribunal Penal Internacional. De acordo com o Rubio, Albanese teria incentivado o Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia, a agir contra os dois países de forma ilegítima e vergonhosa. Além disso, o secretário classificou as ações da relatora como parte de uma guerra política e econômica contra Estados Unidos e Israel. E ele afirma que a Casa Branca não vai mais tolerar esse tipo de conduta dentro do sistema internacional. Segundo ele, os Estados Unidos continuarão adotando medidas de defesa. Então é isso daí, a coisa foi feia. E olha só, ele falou aqui, ó, os Estados Unidos não irão mais tolerar esse tipo de conduta dentro do sistema internacional, tá? Não vai mais tolerar esse tipo de perseguição contra Israel e contra os Estados Unidos. E aí, recentemente, o governo Lula disse que vai aderir à ação da África do Sul contra Israel em muito pouco tempo, diz o ministro. Foi uma das medidas que o Lula anunciou aí para mostrar que é macho pra caramba. Não, por quê? Não, porque tarifas não vão me atingir, não vão me machucar, eu sou macho, eu lato pra caramba, au, 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 au. Né, o Lula latino pra caramba, né, falou que vai aderir à ação da África do Sul lá no Tribunal Penal Internacional, né? E é uma boa pergunta como é que vai rolar essa ação, porque tá tudo parado, vocês sabem, né? Justamente porque o Trump sancionou o Karim, que era o relator desse processo, e ele vazou, né, foi acusado de assédio sexual, e meio que tirado de lado, né? E tá todo mundo com medo lá no TPI de mexer nesse negócio por conta de tomar ações, né? Então, boa sorte pro Lula botando a mão nesse vespeiro aí, né? Vai ser. E o pior é o seguinte: se fosse só o Lula se ferrando com isso, era menos mal, né? O problema é que vocês sabem que a gente vai se ferrar também, né? Mais uma vez o Brasil vai pagar pela lambança ideológica do Lula, que não tem sentido nenhum, né? Aqui, ó. E o pior é que essas sanções contra ela doeram tanto que os outros 3 membros
do Conselho de Direitos Humanos da ONU também renunciaram aqui, ó. Os Conselhos de Direitos Humanos da ONU tem a resignação de todo o painel de ataque a Israel devido às sanções americanas contra a Francesca Albanese. Os dominós estão caindo, é isso daí. Não vejo a hora de um certo dominó careca e um certo dominó de 9 dedos caírem também. O painel de observação da ONU hoje aceitou a resignação de todos os 3 comissários das Nações Unidas, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, do inquérito permanente contra Israel, chamando isso sobre um momento de responsabilização para aqueles que têm usado a ONU como contra os judeus, né, para propósitos antissemitas, visando propósitos esquerdistas, né? Essa semana os dominós estão caindo, disse Hillel Neuer, que é o executivo da UN Watch, e o primeiro secretário, Marco Rubio, tomou uma decisão histórica contra a Francesca Albanese, que é a secretária lá da ONU pró-Hamas, pró-esquerda, é ela que faz as coisas, tudo que o Lula pede lá na ONU, né? E agora os arquitetos dessa inquisição estão fugindo do navio. A maré está mudando nisso daqui, né? Os caras que renunciaram, o Milun Kotari questionou o direito de Israel a ser membro das Nações Unidas, evocando princípios antissemitas contra os judeus da mídia, e essa observação dele foi condenada por 18 nações, inclusive Estados Unidos, União Europeia, desculpa, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Isso é uma outra coisa importante de notar, tá? Como eu falei no outro vídeo sobre as sanções da OTAN, essa posição do Brasil não é só anti-Estados Unidos, não, tá? É anti-Europa também. A coisa vai ficar... O Brasil não vai perder só o mercado americano, não. Mais dia, menos dia, vai perder o europeu também nessa brincadeira. O Chris Sidotti, que trivializou a questão do antissemitismo, dizendo que os judeus jogam acusações como se fosse arroz num casamento e não sei o que lá. E a Navi Pilar, que foi escolhida em julho de 2021, depois que ela fez um lobby para o governo sancionar o Estado apartheid de Israel e não sei o que lá. Ou seja, esses 3 aqui pediram demissão. O pessoal do STF já está fazendo currículo, já está preparando o currículo, porque as sanções para Alexandre de Moraes vão vir. E do jeito que o governo Lula não vai querer voltar atrás no que ele está fazendo, as sanções da Lei Magnitsky vão chegar para todo mundo aí no governo, vai chegar para a galera do STF, né? Então, aqui ó, o governo Lula vai aderir à ação na África do Sul. Olha que lindo, o governo Lula, não que eu tenho que bater no Trump, porque o pessoal aqui no Brasil gosta quando eu bato no Trump, os 2%, né, Lula? Porque 2% de pessoa que disseram que gostaram de você bater no Trump, o resto achou uma bosta isso. E olha só, esse pessoal gostou de você bater no Trump, enquanto não teve nenhuma consequência ainda para o Brasil das sanções, tá? Imagina quantos desse 2% vai sobrar quando começarem realmente a ver os efeitos dos preços subindo no supermercado, da desemprego aqui no Brasil, de pessoas perdendo emprego, aí, meu amigo, esses 2% que foi para mais vai vir para menos no final das contas, porque não tem mais dúvida nenhuma, quem está procurando o confronto com os Estados Unidos é o Lula. O Lula que quer isso, né? E o Lula quer isso por esses 2 motivos que eu já falei para vocês, tem que tomar cuidado, porque tem muita gente achando que é só pelo motivo A, mas pode ser pelo motivo B também. O motivo A, o que é? O motivo A é porque melhora a aprovação do Lula no primeiro momento. E, de novo, melhorou um pouquinho, a gente viu a pesquisa, deu 2% ali, merreca, mas melhorou um pouquinho, mas isso vai cair em seguida, não vai fazer diferença nenhuma. O problema é o motivo B, porque o motivo B é justamente o Lula sabendo que em 2026 ele não ganha a eleição de jeito nenhum, ele vai tentar jogar o Brasil na Venezuela, vai tentar jogar o Brasil no modelo Venezuela, dizendo que tem que lutar contra o imperialismo e não pode aceitar nenhum candidato que seja imperialista, nem o Tarcísio, nem o Bolsonaro, nem ninguém, não pode ter ninguém, só pode ter o Lula de candidato, eleição única, só o Lula que vai concorrer. Isso é um risco real para 2026, hein? Enfim, o Lula vai continuar dobrando a aposta. O que eu falei para vocês, não esperem que o Lula ou Alexandre de Moraes desistam. Eles não vão desistir. Eles podem até ceder um pouquinho por medo do pessoal, né? Mas no final das contas, meu amigo, para eles só interessa ir para frente, né? E um outro ponto interessante é que se você acha que isso é uma iniciativa do Trump, que o Trump que está fazendo essas coisas e coisa e tal, a verdade é a seguinte: essa iniciativa aqui contra a Francesca Albanese começou no governo Biden. O governo Biden, lá nos Estados Unidos, eles são muito favoráveis a Israel, mesmo os democratas. Sim, os democratas, dentro dos democratas, tem lá também o pessoal da extrema esquerda, que é contra Israel, igual a extrema esquerda aqui no Brasil, antissemita, nazista, igual a esquerda aqui do Brasil.
Mas é um pequeno grupo dentro dos democratas. O grosso dos democratas lá nos Estados Unidos também é favorável a Israel. Tanto que o Biden, né, durante o governo Biden, Israel também recebeu ajuda dos Estados Unidos. Você pode até argumentar que no governo Trump recebeu mais ajuda dos Estados Unidos, mas também recebeu no governo Biden. E, de novo, essa medida aqui, ó, de sancionar essa relatora da ONU começou no governo Biden. Então, se o pessoal tá achando que, ai, não, mas porque o Trump não gosta, o Trump não gosta do Lula, o Trump não gosta do Brasil e não sei o que lá, o que é um erro, na verdade, o Trump gosta do Brasil, é por isso que ele quer resolver os problemas de direitos humanos que nós temos aqui no Brasil. Isso não é uma iniciativa, mas essa iniciativa contra os detratores de Israel não é uma iniciativa do governo Trump, é do Estado americano. E vai continuar, mesmo que eventualmente voltem os democratas lá nos Estados Unidos. Então o Lula está comprando um problema enorme nisso daqui para ele e para o Brasil, né? Se fosse só para ele, eu estaria tranquilo. Vai lá, Lula! Bate em Israel, Lula! Vai lá, Lula! O problema todo é que essa coisa vai feder, não vai ser só para o Lula, vai feder para todos nós brasileiros, no final das contas, né? Então, é só para vocês verem como é que dói esse tipo de coisa. Os três patetas aqui, ó, já pediram pinico. O STF, quando chegar a lei Magnitsky por aqui também, vai ser um pega pra capar, meu amigo, porque dói essas sanções, tá?